Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, sexta-feira, final de semana aí já chegando novamente. Não sei vocês, mas para mim a semana voa. A gente tá no domingo já conversando aqui, daqui a pouco, segunda-feira, começamos mais uma semana. E quando vai ver, a gente já tá falando de sexta e sábado novamente. Os dias têm realmente sido abreviados, né? Parece que a correria é tão intensa na nossa vida que os dias passam muito rápido. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar? Jesus, muito obrigada, Pai, por mais essa semana que nós já estamos caminhando com o Senhor, podendo compreender um pouco mais dessa história de redenção que a Bíblia nos conta. Obrigada, Jesus, por cada texto que o Senhor tem deixado para o nosso entendimento, para que possamos mergulhar mais fundo no Senhor e assim compreender essa história que o Senhor escreveu. Obrigada, Jesus, por cada tipologia, por cada coisa que o Senhor deixou, para que nós fôssemos realmente impactados com a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançando. Obrigada, Jesus, porque eu estou nesse tempo, no hoje, Pai. 2023 é o ano que o Senhor, o século, né? É a época que o Senhor decidiu para que eu e muitos outros irmãos estivéssemos aqui como igreja do Senhor, como filhos de Deus, para fazer a diferença na nossa geração. E nós queremos, Pai, nós precisamos, Jesus, entender esse propósito que o Senhor tem conosco, de maneira, Senhor, a nos manifestarmos como filhos de Deus nesta geração. Obrigada, Deus, por cada momento que o Senhor tem nos levado mais para perto do Senhor, mais profundo de Ti, mais para perto da Tua palavra, Senhor. Nós queremos cada dia mais sermos impactados e então transformados por essa palavra, Jesus. Obrigada, Deus. Te amamos, Senhor. Amém. Vamos lá, gente, então. Semana 27, dia 5, sexta-feira, dia 30 de junho, último dia do mês, né? Estamos aí finalizando também o mês de junho com esse dia. E finalizando o livro de 1 Reis, nós vamos ler o capítulo 22, que é o último capítulo desse livro de 1 Reis, e 2 Crônicas 18 hoje, tá? Então, 1 Reis, capítulo 22, diz assim: Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, enquanto Josafá, rei de Judá, visitava Acabe, rei de Israel, Acabe perguntou aos seus auxiliares: Vocês não sabem que os sírios ainda ocupam nossa cidade de Ramote-Gileade? E nós estamos aqui sentados sem fazer nada para retomá-la do rei da Síria? Então ele se virou para Josafá e perguntou: Você mandaria o seu exército junto com o meu para tomarmos Ramote-Gileade? E Josafá, rei de Judá, respondeu: Mas é claro, você e eu somos irmãos, meu povo está às suas ordens e meus cavalos estão ao seu serviço. E ele acrescentou: Deveríamos primeiro perguntar ao Senhor para termos certeza do que ele quer que façamos. Então Acabe mandou chamar os 400 profetas e perguntou a eles: Devemos atacar Ramote-Gileade ou não devemos? E todos eles disseram: Sim, podem ir, porque o Senhor vai ajudar vocês a conquistar a cidade. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor? Eu gostaria de consultá-lo também. Sim, respondeu o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas tenho ódio dele, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Ele sempre tem alguma coisa ruim para dizer. O nome dele é Micaias, filho de Imlá. O rei não deveria falar dessa maneira, respondeu Josafá. Então o rei Acabe chamou um dos seus oficiais, ordenando: Vá buscar Micaias, filho de Imlá, depressa. Enquanto isso, todos os profetas continuaram profetizando diante dos 2 reis. Os reis estavam vestidos com suas vestes reais, sentados em tronos colocados junto à porta de entrada da cidade. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaná, fez alguns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes chifres o Senhor ferirá os sírios, até que sejam destruídos. E todos os outros concordaram, dizendo: Vá e ataque Ramote-Gileade, porque o Senhor fará com que sejam vitoriosos. O mensageiro que foi buscar Micaias lhe disse: Veja, todos os outros profetas profetizam que o rei terá sucesso
suas palavras também devem ser favoráveis. Micaias, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, vou dizer somente o que o Senhor me mandar dizer. Quando ele chegou, o rei perguntou: Micaias, devemos atacar Ramote de Gileade ou não devemos? Naturalmente que deve. Não perca tempo, Micaias disse a ele. O rei terá uma grande vitória, porque o Senhor vai fazer com que ele vença. Quantas vezes preciso dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor? Disse o rei. Então Micaias disse a ele: eu vi todo o Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes homens não têm líder, que eles voltem em paz para suas casas. Virando-se para Josafá, Acabe disse a Josafá: eu não falei que isso iria acontecer? Ele nunca profetiza nada de bom, apenas o que é ruim. Micaias falou em seguida: ouça mais esta palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e os exércitos dos céus estavam junto a ele, à direita e à esquerda. Então o Senhor disse: quem é capaz de enganar Acabe, para que ele vá e morra no ataque em Ramote de Gileade? Várias sugestões foram feitas, até que finalmente um espírito se aproximou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? O Senhor perguntou. E ele respondeu: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E o Senhor disse: vai e engane Acabe, você será bem-sucedido. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. O Senhor determinou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou perto de Micaias e lhe deu uma bofetada no rosto e perguntou: quando foi que o espírito do meu senhor me deixou para falar a você? E Micaias respondeu: você receberá a resposta à sua pergunta quando procurar esconder-se num quarto interior. Então o rei Acabe ordenou: levem Micaias de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. Digam a eles: assim diz o rei, ponham este homem na cadeia e deem a ele pão e água o suficiente para conservá-lo vivo, até que eu volte em paz. Micaias respondeu: se você de fato voltar em paz, então é prova de que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: tomem nota do que eu disse, todos vocês. Então Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para Ramote de Gileade. Acabe disse a Josafá: você usará suas roupas reais, e eu entrarei disfarçado em combate. Assim o rei de Israel foi para a batalha, disfarçado no uniforme de um soldado comum, e ambos foram para a guerra. Acontece que o rei da Síria tinha dado ordens aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, a não ser contra o próprio rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram o rei Josafá em suas vestes reais, pensaram: é o rei de Israel, e cercaram o carro dele para atacá-lo. Mas quando Josafá gritou, eles viram que não era o rei de Israel e deixaram de persegui-lo. Todavia, alguém atirou uma flecha por acaso, e ela atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura de proteção. Levem-me para fora da batalha, pois estou ferido, disse gemendo ao condutor do seu carro. A batalha ia ficando cada vez mais violenta à medida que as horas passavam. O rei Acabe teve de enfrentar os sírios, ficando apoiado no seu carro. O sangue de seu ferimento escorria para o fundo do seu carro de guerra, e afinal, ao cair da tarde, ele morreu. Logo ao pôr do sol, propagou-se esta notícia entre os seus soldados: tudo está acabado, cada homem volte para sua casa, cada um para sua terra. Assim o rei morreu, e o seu corpo foi levado para Samaria, e ali foi sepultado. Quando o seu carro de guerra e a sua armadura eram lavados ao lado do açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam, os cães vieram e lamberam o sangue do rei, exatamente como o Senhor tinha dito que iria acontecer. Os demais acontecimentos da história de Acabe, incluindo a história do palácio com o revestimento de marfim e das cidades que ele construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Assim Acabe foi sepultado entre os seus antepassados, e o seu filho Acasias se tornou rei de Israel em seu lugar. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade
quando subiu ao trono e reinou em Jerusalém durante 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba, filho de Sili. Ele seguiu em tudo os passos de seu pai Asa e não se desviou deles, obedecendo ao Senhor em tudo. Contudo, não destruiu os altares idólatras que havia nos montes, de modo que o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso ali. Josafá teve paz com Acabe, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá e de suas realizações de heroísmo e de suas guerras estão escritos no livro da história dos reis de Judá. E ele acabou com todos os prostitutos cultuais que ainda haviam ficado depois dos dias de seu pai Asa. Não havia nenhum rei em Edom naquele tempo. Havia apenas um representante do rei. O rei Josafá construiu uma frota de navios de transporte para buscar ouro em Ofir, porém eles nunca voltaram, porque naufragaram em Ezion-Geber. Acasias, filho e sucessor do rei Acabe, havia proposto a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os seus, mas Josafá não aceitou a proposta. Quando o rei Josafá morreu, foi sepultado junto com seus antepassados na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Foi durante o ano 17 do reinado de Josafá, rei de Judá, que Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e em Samaria, e ele reinou 2 anos. Porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu os passos de seu pai e de sua mãe, e os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, servindo e adorando a Baal, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Capítulo 22, então, fala desse desfecho da situação de Acabe, da morte também de Josafá, inclusive, né? E dos feitos que eles fizeram nesse momento da história. Acho que Josafá não, né, gente? Eu me confundi um pouquinho aqui. São tantos reis, mas fala... Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º. Não, Josafá ainda permanece, né? Só Acabe mesmo que o seu filho toma posse. Bom, mas o início do capítulo 22 fala precisamente sobre as profecias, né? Que Acabe e Josafá vão buscar. Eles estão os dois conversando nesse momento, a paz entre o reino do norte e o reino do sul. Josafá tem um bom relacionamento com Acabe, é isso que o texto está mostrando, né? Não houve guerra entre eles e não houve guerra entre a Síria e Israel. E nesse momento de paz, então Josafá e Acabe estão conversando e Acabe levanta a situação de que uma cidade, Ramote-Gileade, ainda é de posse da Síria e que eles não lutaram por essa cidade até esse momento e que ele gostaria de trazer essa cidade de volta para o reino de Israel, para o reino do norte, tomar da Síria, né? E ele pergunta então para Josafá se ele se juntaria a ele nessa guerra. E Josafá, sim, me juntaria a você com certeza para tomar o território que é de Israel. Nós somos todos irmãos, né? Josafá ainda lembra disso. Então eles se unem, mas Josafá é muito sábio, temente a Deus, e ele diz a frase correta para esse momento. Nós devemos consultar o Senhor para ver se o Senhor tem essa batalha para nós, se nós vamos ser vitoriosos, se nós devemos realmente ir contra a Síria nesse momento, já que há paz. E eles começam a consultar o Senhor. E todos os 400 profetas que são do reino do norte, que reinam ali junto com Acabe, começam a profetizar de forma positiva com Acabe, dizendo: não, pode ir lá, Acabe, você vai ser vencedor. Uns fazem ali uns chifres, né? Então a gente percebe assim que esses profetas, eles estão extremamente favoráveis a Acabe, estão dando só boas notícias para Acabe, dizendo que eles vão ser vitoriosos. Mas Josafá ficou um pouco incomodado. Eu falo que quando a gente tem o temor do Senhor, quando a gente tem o Espírito Santo na vida da gente, tem a tendência de a gente olhar para situações e às vezes nos sentirmos desconfortáveis, e isso tem a ver com o próprio Espírito Santo que habita em nós, dizendo: tem algo errado. E Josafá então pergunta para Acabe: não tem mais nenhum profeta que a gente pudesse consultar, só esses, e esses aqui, gente, são 400, tá?
Então, tinha bastante profeta ali diante deles, mas Josafá não está satisfeito, não sente paz naquilo que ele está ouvindo. Mas Acabe diz, tem mais um, mas esse aí eu não gosto dele, a palavra diz, eu tenho ódio dele, porque ele nunca fala coisas boas a meu respeito. Gente, Acabe foi um rei tão terrível no seu tempo, e cada profeta que se levantava mesmo contra Acabe, ele tinha a tendência ou de ser preso, ou de ser morto, ou de ser, né, de alguma maneira colocado em isolamento, porque senão ia ser morto. De tão mal, de tão ruim que era Acabe no tempo em que ele reinou, no Reino do Norte. E com certeza Micaia já sabia disso, e às vezes que ele levou algum tipo de palavra para Acabe, ele foi repreendido, talvez ele foi chicoteado, talvez ele foi preso durante algum tempo. Ele já vinha sofrendo na mão de Acabe, mas ele é chamado à presença do rei e ele vai. E quando ele vai, ele traz uma palavra de sim, vocês podem lutar, mas isso é de propósito, Acabe, para que você seja morto. Deus tem o propósito de te matar nessa guerra. Deus está te levando para essa guerra justamente para que você seja morto. E Israel vai vencer, né? Porque na verdade nós vamos ter sempre a vitória do Senhor sobre nós. E Micaias, na verdade, ainda diz mais. Eu estou vendo, o Senhor está me mostrando que houve uma reunião no céu, e Deus queria saber como é que ele levaria Acabe para a guerra para ser morto. E os anjos que estão ali com ele, a palavra fala de espíritos, né, que estão ali com o Senhor. Um deles se levanta e diz, eu vou lá para ser um espírito mentiroso. Gente, esse texto é tão forte. Leiam de novo, 1, 2, 3 vezes se for preciso. O Senhor, a palavra diz que um espírito enviado pelo próprio Deus vem com um espírito mentiroso sobre os profetas ali que estão com Acabe. E esse espírito de engano, então, fala para Acabe que ele pode ir para a guerra porque Deus é com ele. Foi o próprio Senhor quem permitiu esse espírito de engano, esse espírito mentiroso, vir sobre aqueles profetas e proferir palavras positivas para Acabe, para que ele realmente fosse à guerra e morresse ali. Ali o Senhor cumpriria juízo sobre a casa de Acabe, começando por ele, ok? Então a palavra é clara em dizer que a reunião era com o Senhor e que esses espíritos enganadores, mentirosos, foram da parte do Senhor. Não era Satanás quem estava fazendo, porque Satanás não iria contra ele mesmo, né? Mas era o Senhor quem estava fazendo. Eu gosto muito dessa passagem. E então Acabe, temendo as profecias que ele mesmo recebe, ele se veste com uma roupa de soldado, não com uma roupa de rei. Ele vai para a guerra com uma roupa de soldado, com uma outra identidade. Ele vai com a identidade de soldado e não como rei de Israel, né, como reino do norte, como rei do reino do norte. E Josafá vai como rei, vestido como rei. Então o que Acabe está dizendo? Olha, se tiver que morrer o rei, que morra Josafá e não eu. Mas a palavra é clara em dizer que quando os soldados do rei da Síria veem Josafá vestido com a roupa real, eles veem e acham que é o rei e vão até o rei para tentar matá-lo. Mas no momento em que Josafá grita, eles percebem que a voz não é de Acabe, e eles dizem, não é o rei, não é o rei Acabe, e não é ele que nós devemos matar. Eles deixam Josafá e eles voltam para onde eles estão, e diz que uma flecha disparada ao léu, né, de qualquer forma, atinge Acabe na sua armadura, entre um pedaço e outro da armadura. Pensa num colete à prova de bala que um policial militar esteja vestido, e diz que a flecha atinge, gente, sabe aqueles pedaços entre o colete e a prova de balas que fica só amarradinho? A flecha atinge justamente entre esses lugares que não tinha armadura. E ali Acabe começa a sangrar durante toda a batalha, e no final do dia ele está morto. Então eu digo, quando Deus precisa cumprir uma palavra que ele libera, ele vai cumprir da maneira que ele achar melhor, e ela vai se cumprir. Ainda que a gente mude de identidade, a gente coloque outra roupa, coloque uma armadura,
pode fazer o que for, Deus vai cumprir juízo sobre a terra, sobre aqueles que desobedecerem a sua palavra, sobre aqueles que forem negligentes ao Senhor, Deus vai fazer. E essa passagem de Acabe é muito clara sobre isso. Deus mata Acabe nessa guerra contra a Síria, através de uma flecha enviada a qualquer lugar, mas atinge Acabe em cheio, no meio da sua armadura. E ali então a justiça de Deus é feita, né, sobre a casa de Acabe, começando por Acabe. E aí fala no finalzinho aqui sobre o rei Josafá com o filho de Acabe, que tenta uma possível aliança. Eles querem navegar juntos para ir buscar ouro, mas Josafá não permite, né? E o texto termina dessa forma. Então a gente vai agora para 2 Crônicas 18, provavelmente fala um pouco dessa história também. 2 Crônicas 18. Gente, se vocês não entenderam o que eu falei, ou se eu falei muito rápido, eu aconselho vocês a lerem mais de uma vez esse texto de 1 Reis 22. Leiam pausadamente, leiam com calma, voltem à leitura, sabe assim? Façam anotações aí na sua Bíblia. Percebam o que o Senhor está fazendo no Reino do Norte, cumprindo juízo, cumprindo palavras, usando profetas para divertir esses reis, mas mesmo assim eles não querem dar ouvidos. 2 Crônicas 18, diz assim: mas o rei Josafá, rico e muito honrado, aliou-se a Acabe, rei de Israel, por intermédio de laços de casamento. Alguns anos mais tarde, ele foi a Samaria visitar o rei Acabe, e Acabe abateu um grande número de ovelhas e bois para receber Josafá e seus ajudantes. Depois pediu ao rei Josafá que se ajuntasse a ele com seus soldados, a fim de atacarem Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: você vai comigo combater contra Ramote de Gileade? E Josafá respondeu: sou como você, e meu povo é como seu povo. Lutaremos juntos com você. Contudo, é melhor que primeiro consultemos o Senhor. Então o rei Acabe reuniu 400 dos seus profetas e perguntou a eles: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois Deus lhe dará uma grande vitória. Josafá, porém, não ficou satisfeito e perguntou: será que não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem podemos consultar? Bem, disse Acabe, há um profeta por intermédio de quem podemos consultar o Senhor, mas não gosto dele, porque nunca profetiza coisas boas para mim, só coisas ruins. O nome dele é Micaias, filho de Imlá. Ora, não fale dessa maneira, disse Josafá. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e ordenou: depressa, vá e traga-me Micaias, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos com roupas reais, no lugar perto da porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um deles, Zedequias, filho de Kenaaná, fez para essa ocasião chifres de ferro e disse: o Senhor diz que o rei irá ferir os sírios com estes chifres, até que eles sejam destruídos. E todos os outros concordaram, dizendo: suba a Ramote de Gileade, e você sairá vitorioso, porque o Senhor entregará esta cidade nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido buscar Micaias disse a ele: todos os profetas estão dizendo que o rei vai vencer a guerra. Espero que você concorde com eles e dê ao rei uma palavra favorável. Micaias, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus disser, isso falarei. Quando chegou diante do rei, este perguntou a ele: Micaias, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E Micaias respondeu: com toda certeza podem ir, a vitória é certa. Mas o rei disse a ele: quantas vezes eu tenho de dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaias lhe falou: na visão que eu tive, vi todo Israel espalhado pela montanha como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes homens não têm líder, mande todos para casa em paz. Eu não lhe disse, disse o rei de Israel a Josafá, ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito, apenas coisas ruins. Ouça a palavra do Senhor, continuou Micaias. Vi o Senhor sentado no seu trono, cercado com todo o exército celestial à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor falou: quem é capaz de enganar Acabe, o rei de Israel,
para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, mas por fim um espírito se apresentou diante do Senhor, dizendo: eu sou capaz de enganá-lo. De que maneira? O Senhor perguntou a ele. E ele respondeu: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E disse o Senhor: isso dará certo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses profetas, quando na verdade ele decidiu fazer o contrário do que eles estavam dizendo ao rei, e decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, caminhou até Micaias e lhe deu um tapa no rosto. Você é um mentiroso, gritou Zedequias. Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim para falar a você? E Micaias respondeu: você descobrirá quando você for esconder-se num quarto interior. Peguem este homem e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e ao meu filho Joás, ordenou o rei de Israel. E digam que assim diz o rei: coloquem esse homem na prisão e deem a ele somente pão e água, até que eu volte em segurança da batalha. E Micaias respondeu: se o rei voltar a salvo, o Senhor não falou por meu intermédio. Depois, virando-se para os que estavam ali ao redor, disse: prestem atenção naquilo que eu disse. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar de modo que ninguém me reconheça, mas você vai vestido com as suas roupas reais. E foi o que eles fizeram, e ambos foram para o combate. O rei da Síria tinha dado estas instruções aos chefes dos carros de guerra: não deem atenção a ninguém, seja soldado ou seja oficial, só quero o rei de Israel. Quando os que conduziam os carros viram Josafá, rei de Judá, vestido em suas roupas reais, o atacaram, supondo que era o homem que procuravam. Mas Josafá clamou ao Senhor para salvá-lo, e o Senhor fez com que os condutores dos carros deixassem o rei. Logo que os condutores dos carros descobriram que ele não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Mas um dos soldados sírios atirou por acaso uma flecha e feriu o rei de Israel no encaixe da sua armadura. Tirem-me daqui, disse ele ao condutor do seu carro. Estou muito ferido. A batalha tornou-se cada vez mais violenta naquele dia, e o rei Acabe ficou apoiado em seu carro diante dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol ele morreu. Capítulo 18 então fala dessa profecia que é liberada, né, pelos profetas de Acabe, pelo profeta Micaias. O profeta Micaias fala como o Senhor fez então para Acabe fosse enganado e fosse levado para a guerra, e que tudo isso se cumpriria porque era o Senhor quem estava falando, né? Então, como eu já expliquei para vocês, leiam o texto com um pouco mais de calma. Talvez parem, né, em alguns textos para vocês perceberem como Deus está falando, mas é perfeita a forma como Deus mostra que muitas vezes há espíritos enganadores que estão ali no propósito de fazer com que a vontade do Senhor seja feita na vida de homens, principalmente quando esses homens são rebeldes, desobedientes, né? São profanos, são pessoas que estão longe do Senhor. Para que Deus cumpra a sua palavra, Ele vai enviar, inclusive, espíritos que enganem através de falsas profecias. Então, estar ligado, temer ao Senhor é a nossa garantia de segurança, é a nossa garantia de receber uma palavra realmente vinda da parte de Deus para a nossa vida e estarmos seguros, então, com o Senhor. Amém? Gente, amanhã, sabadão, a gente vai estar aí continuando aqui em Crônicas, né? A gente vai continuar essa leitura, exatamente como a gente leu um trecho já lá em 2 Reis. Então, a gente vai aqui até o capítulo 23 agora de 2 Crônicas, 19, 20, 21, 22 e 23. São textos menores, mas a gente vai estar aqui em 2 Crônicas amanhã, que é sábado. Domingo a gente já vai para Obadias e Salmos. Obadias vai falar dessa época, né? Ele vai ser o profeta desse momento aqui, então por isso que Obadias vai entrar. É um livro pequeno, profeta menor, mas já começa a entrar com as suas profecias nesse momento da história com Israel e Judá. Amém? Gente, Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Espero que vocês estejam entendendo,
estudando um pouquinho mais, olhando para essas palavras aqui do livro de Reis, de Crônicas, com um olhar um pouco mais apurado, né, a respeito do que Deus está fazendo, construindo na história de Israel, que vocês estejam com alguma planilha, com algum gráfico aí nas mãos, para ir identificando essas passagens, porque ler essas passagens só por ler, às vezes fica um pouco confuso, mas quando a gente pega uma pequena folha, um pequeno gráfico, fica tudo mais fácil de entender o que Deus está fazendo aqui no Reino do Norte e no Reino do Sul. Amém? Vocês colocarem aí no Google, vai ter muita coisa a respeito disso, vários mapas, né, a respeito dos reis de Israel, vários gráficos, além daqueles que eu coloquei no grupo do WhatsApp, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta.